Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 75 do tema Aprendendo Mais, estudo da Epístola de Judas. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, autor e data, a seguir, características dos falsos mestres, comentários sobre os falsos mestres, referências do Antigo Testamento utilizadas por Judas, referências de tradições judaicas utilizadas por Judas. Letra A, o livro A Ascensão de Moisés. Letra B, o livro de Enoque. Item 7. Alguns escritores citaram fontes extrabíblicas ou apócrifas. Há algum problema nisso? Item 8. Orientações finais de Judas para os cristãos. Item 9. Conclusão. Item 10. Quadro resumo do estudo. Item 1. Introdução. A Epístola de Judas traz consigo uma forte bagagem polêmica, uma vez que esse apóstolo se posiciona decisivamente em fazer frente a certos indivíduos que se infiltravam na igreja e disseminavam ensinos contrários ao Evangelho. É interessante observarmos que a ameaça que a igreja estava sofrendo não era oriunda do mundo pagão externo, e sim de pessoas que estavam infiltradas na igreja. O autor utiliza linguagem muito dura ao advertir a igreja sobre as consequências da confusão espiritual e da depravação moral que podiam levar pessoas ingênuas aos ensinamentos e ao comportamento dos falsos mestres, contra os quais ele escreve. Conforme já mencionado, o perigo estava dentro da igreja, pois esses indivíduos participavam das reuniões e dos banquetes, ou seja, desfrutavam da comunhão dos irmãos. Esses banquetes podem também estar relacionados às reuniões para a celebração da ceia do Senhor. Item 2. Autor e data. O autor se identifica como Judas, o irmão de Tiago. O pensamento mais aceito é de que esse Tiago seja o irmão de Jesus. Dessa forma, esse Judas também seria o irmão de Jesus. Judas não define bem quem são os destinatários da carta, apenas dizendo que escreve aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A epístola apresenta um grego de elevado nível literário, tendo sido escrita por volta de 70 a 75 depois de Cristo, entre judeus radicados fora da Palestina. Item 3. Características dos falsos mestres. Judas cita algumas características dos falsos mestres que estavam deturpando a sã doutrina. Abaixo veremos algumas. Letra A. Foram arrastados pela própria sensualidade e haviam caído na devassidão. Letra B. Eram aduladores dos outros por motivos interesseiros. Letra C. Negavam a Jesus como nosso único soberano e Senhor. Letra D. Difamavam as autoridades superiores, podendo aqui serem entendidas como os líderes espirituais levantados por Deus. Letra E. Judas os acusou de não terem o Espírito Santo e de causarem divisões. Item 4. Comentários sobre os falsos mestres. Os falsos mestres ou ministros de Satanás prometem crescimento espiritual, mas não satisfazem a fome do povo de Deus com a verdade. Eles não somente são infrutíferos, como não têm raízes, não estando enxertados na videira verdadeira, a qual é Jesus.
Logo, não podem dar frutos, uma vez que não podem recorrer à verdadeira fonte. Falam sobre Deus, mas na verdade não têm Deus. Os falsos mestres não sabem a verdade do Evangelho. Eles falam sobre questões que não entendem, como pessoas carnais e não espirituais. Não entendem o Espírito de Deus. São como animais irracionais, corrompidos pelas próprias concupiscências e auto-engano. Na Epístola de Judas, os hereges são comparados a 3 rebeldes do Antigo Testamento: Caim, Balaão e Coré. Caim era um lavrador que não depositou a sua fé no Senhor. O caminho de Caim é o caminho do orgulho e do falso moralismo. Balaão, que personificou o pecado da ganância, era um profeta pagão, um inimigo de Deus, que acreditava que podia beneficiar-se às custas do povo de Deus. Tal como Balaão, os mestres ímpios na igreja pareciam ser piedosos. Eles procuram misturar-se ao povo de Deus e até foram aceitos pelos cristãos. No entanto, seu verdadeiro motivo era a ganância. Corá, em algumas traduções está escrito Coré, que era um levita e ressentiu-se pela proeminência, pelo destaque de Moisés e de Arão como representantes de Deus. O Senhor trouxe juízo sobre Corá e seus seguidores, por eles se rebelarem contra os que o Senhor elegera como autoridades. Os cristãos precisam ter cuidado para não falar contra líderes espirituais de um modo negligente. Observação: quando Judas declara que os falsos mestres não têm o Espírito Santo, não deixa dúvida alguma a respeito do destino eterno deles, uma vez que eram pessoas mundanas que não pertenciam a Deus. Item 5. Referências do Antigo Testamento utilizadas por Judas. Para apoiar as suas argumentações, Judas lança mão das seguintes passagens do Antigo Testamento. Letra A, Sodoma e Gomorra. Letra B, o Arcanjo Miguel. Letra C, Caim, Balaão e Coré. Letra D, Enoque, o 7º depois de Adão. Item 6. Referências de tradições judaicas utilizadas por Judas. Letra A. O livro A Ascensão de Moisés. Esse livro foi escrito no 1º século depois de Cristo. Na Bíblia, não há relatos sobre esse encontro entre o arcanjo Miguel e Satanás, disputando a respeito do corpo de Moisés. Nesse versículo, Judas lança mão da tradição judaica, baseada no referido livro, a Assunção de Moisés, ou Ascensão de Moisés. Versículo 9 da Epístola de Judas, que é baseado na tradição judaica. Lembrando que a Epístola de Judas possui apenas um capítulo. Então, a gente já menciona diretamente o versículo, o Judas, versículo 9. O texto bíblico diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Comentário da Bíblia de Cildo Almeida, de 1999. Disse: O Senhor te repreenda. Segundo uma tradição judaica, quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel veio levar o seu corpo, e o diabo tratou de requerê-lo para si próprio, com o pretexto de que Moisés havia sido um assassino. De acordo com a tradição judaica, esse texto se encontra no livro chamado A Ascensão de Moisés. Observação: atualmente não existe mais o texto completo do livro A Ascensão de Moisés. 2 líderes da igreja primitiva, Clemente de Alexandria e Orígenes, afirmaram que Judas 9 é baseado nesse livro.
Letra B, livro de Enoque. Nos versículos 12 e 13, algumas imagens foram retiradas do livro de Enoque, o qual foi mencionado no versículo 14. Esse escrito pertence à literatura judaica e não faz parte da Bíblia. Nele fala-se da falta de chuva e de frutos, e se faz referência ao encarceramento das estrelas. Os versículos 14 e 15 são uma citação do livro de Enoque, o qual contém supostas visões que Enoque teve depois de ter sido elevado ao céu. Vamos aos versículos. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas, versículos 14 e 15. Agora Judas, versículos 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Item 7. Alguns escritores citaram fontes extrabíblicas ou apócrifas. Há algum problema nisso? Tudo indica que não. Não foi apenas Judas que citou fontes extrabíblicas. Em Atos 17, 28, Paulo citou um verso do poema Fenômenos, do poeta Arato, século III a.C. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo citou o poeta grego Menandro, século IV a.C. Em 1 Coríntios 10, 4, Paulo cita uma tradição judaica do tempo do Novo Testamento, que indicava que a rocha de Êxodo 17, 6 e Números 28 eram a mesma e sustentava que essa rocha seguia os israelitas nas suas viagens pelo deserto. Embora não saibamos a origem de Janes e Jambres, em 2 Timóteo 3,8, Paulo não hesitou em usar a história deles como um exemplo de impiedade para prevenir Timóteo. Janes e Jambres eram os nomes que a tradição judaica dava aos magos do Egito, mencionados em Êxodo capítulo 7, versículo 11, a capítulo 12, versículo 22 e Êxodo capítulo 9, versículo 11, além de outras referências. Respondendo à pergunta, há algum problema nisso? Nós cremos que toda escritura é inspirada por Deus, de acordo com 2 Pedro 3,16. Diante disso, cremos que Deus fez com que os escritores bíblicos lembrassem desses textos e os aplicassem com sabedoria, a fim de doutrinar e ensinar as pessoas que eram destinatárias de suas epístolas. Deus lhes trazia à mente essas passagens, respeitando as tradições e culturas dos destinatários, com o objetivo de fazer com que os escritores escrevessem exatamente o que Deus queria que as pessoas entendessem. Ao se referir aos coríntios, por exemplo, Paulo usou frases de seus poetas para que pudesse ser compreendido em sua mensagem. Esse tópico mostra como os escritores escreviam e faziam referência à cultura dos destinatários para serem entendidos usando fontes que não eram bíblicas. E hoje conosco acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos pregando e fazemos uma referência a um ditado popular, a alguma coisa relacionada à nossa cultura,
e até mesmo alguma música, e baseados nessas fontes não cristãs, a gente faz aplicações relacionadas às mensagens que estamos pregando, e mesmo usando essas fontes, nós estamos pregando movidos pelo Espírito Santo e fazendo com que a nossa mensagem seja entendida. E esse argumento serve até mesmo como uma apologética, ou seja, como uma defesa da Bíblia. Caso alguém queira questionar a sua fidedignidade, porque alguns escritores usaram referências apócrifas em seus textos. Item 8. Orientações finais de Judas para os cristãos. Judas, versículos 20 a 23. O texto bíblico diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esses versículos mostram que todos nós temos obrigações com os outros cristãos. Precisamos demonstrar misericórdia para com o nosso próximo e paciência para com aqueles que estão sofrendo na dúvida, ajudando-os na fé. Se tivermos que ser duros e firmes com alguns para que sejam livres das correntes do pecado, assim devemos fazer, para que possamos resgatá-los e salvá-los. Detestar até a roupa contaminada pela carne é uma forma metafórica de dizer que o cristão deve viver atento e cuidadoso para não cair em pecado. Item 9. Conclusão. O contexto no qual Judas escreve sua epístola é bem peculiar, uma vez que a ameaça à sã doutrina não era proveniente de ataques externos de um mundo pagão. O perigo estava dentro da própria igreja, com falsos mestres que estavam corrompendo a boa semente que havia sido semeada na igreja. Judas ataca os falsos mestres, demonstrando suas características e comparando-os a personagens do Antigo Testamento, que são símbolos de ganância, rebeldia e orgulho. Judas destaca que, por não terem o Espírito Santo, o fim deles será a condenação eterna. O apóstolo cita referências do Antigo Testamento e de tradições judaicas, fontes consideradas apócrifas. Diante dessa colocação, o estudo esclarece que tudo faz parte da inspiração divina, a fim de que as pessoas fossem alcançadas pela mensagem que Deus queria que elas ouvissem e entendessem, tendo seu contexto cultural respeitado. Como exemplos foram citados Judas e Paulo, como escritores que lançaram mão desse recurso. Foi esclarecido que o fato dessas fontes terem sido usadas, o texto bíblico não perdeu a sua fidedignidade, devendo ser considerado pelos cristãos como a divina palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Item 10, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Judas faz frente a certos indivíduos que se infiltravam na igreja, disseminando falsos ensinos. O perigo era interno, pois estava dentro da igreja, e não ameaças externas do mundo pagão. No item 2, autor e data. Tudo indica que seja Judas, irmão de Tiago. O autor seria um dos irmãos de Jesus. A carta apresenta um grego de elevado nível literário, escrito por volta de 70 a 75 depois de Cristo. Item 13.4. Características dos falsos mestres.
sensuais, aduladores dos outros, interesseiros, negavam Jesus como único soberano e Senhor, difamavam autoridades superiores, líderes da igreja. Não tinham o Espírito Santo, causavam divisões, não alimentavam o povo com a verdade, comparados a Caim, orgulho, Balaão, ganância, e Coré, rebeldia contra os líderes. Item 5. Referências do Antigo Testamento utilizadas por Judas. Letra A. Sodoma e Gomorra, a seguir, o arcanjo Miguel, Caim, Balaão e Coré, Enoque, o sétimo depois de Adão. Item 6. Referências e tradições judaicas utilizadas por Judas. Letra A, o livro A Ascensão de Moisés, no qual nós encontramos o versículo 9, que diz que o arcanjo Miguel disputa o corpo de Moisés com Satanás. E letra B, o livro de Enoque, que foi escrito no 1º século depois de Cristo. São os versículos de Judas, versículos 12 a 15. Item 7. Alguns escritores citaram fontes extrabíblicas ou apócrifas. Há algum problema nisso? Nós vimos que o apóstolo Paulo citou versos de 2 poetas gregos, Arato e Menandro. Paulo também citou a tradição judaica que fala que a rocha seguia os israelitas no percurso pelo deserto. Paulo faz referência a Janes e Jambres, nomes dos magos que resistiram a Moisés de acordo com a tradição judaica. Então, são fontes extrabíblicas que Paulo usou para poder levar a mensagem aos destinatários de suas cartas e se fazer entendido. Respondendo à pergunta, há algum problema nisso? Toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a citação desses textos de acordo com a cultura das pessoas, para que a mensagem fosse compreendida. Novamente o comentário. Quando pregamos, podemos citar um ditado popular, um provérbio, algo relacionado à nossa cultura, e fazer as devidas aplicações para a pregação do Evangelho. Nem por isso o pregador não está sendo inspirado por Deus. Nós podemos mencionar um provérbio, uma música, um ditado popular, alguma coisa relacionada à nossa cultura, e no meio de uma mensagem, de uma pregação, e ali nós fazemos aquela aplicação e as pessoas entendem a mensagem que nós estamos querendo trazer. Claro que a nossa aplicação vai ser uma aplicação direcionada para o Evangelho, direcionada para a mensagem evangelística que nós estamos trazendo para aquelas pessoas, mas a gente se faz entender muitas vezes usando um exemplo, um acontecimento que não é uma fonte bíblica. E nem por isso a gente não está sendo usado pelo Espírito Santo por causa disso. Estamos sendo usados, Deus nos dá sabedoria para fazer uma aplicação coerente em relação a algum evento que aconteceu, em relação a um provérbio, uma música, um ditado popular, e a gente faz aquela aplicação e a pessoa entende a mensagem. Item 8. Orientações finais de Judas para os cristãos. Compromisso com os cristãos. Devemos ter misericórdia com todos, paciência com aqueles que estão na dúvida e firmes quando necessário para arrebatar o irmão do pecado. Detestar até a roupa contaminada pela carne é uma linguagem figurada para dizer que devemos resistir e evitar o pecado, sendo sempre sóbrios e vigilantes. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 75 de Aprendendo Mais, estudo da Epístola de Judas. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.